Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos na lição de número 2, a promessa da vinda do Espírito Santo. Esta classe, como sempre afirmo e ressalto, goza, usufrui do privilégio de estar em paz, de estar em um ambiente tranquilo para aprender da palavra de Deus. Nós, ao longo destas lições que foram nos propostas nesse período, estudaremos acerca da pessoa do Espírito Santo, das ações do Espírito Santo e, principalmente, entenderemos que o Espírito Santo, em toda a fase da história humana, esteve presente e nos momentos mais cruciais, mais importantes da nossa história, foi Ele quem agiu por nós. Amados irmãos, a lição de número 12, a lição de número 2, que traz o título A Promessa da Vinda do Espírito Santo, é uma lição que nos mostrará, ela dará início e nos mostrará, a partir de agora, verdades a qual já conhecemos e outras verdades a qual iremos conhecer. Mas o que é importante para nós aqui é entendermos que o Espírito Santo de Deus, sendo a terceira pessoa da Trindade, mais que ser estudado, mais do que ler sobre ele, para nós é necessário termos comunhão com ele. Estudar é muito bom, o conhecimento ele agrega muito, mas é de suma importância que nós venhamos a buscá-lo na nossa vida diária. Lição de número 2, introdução. A promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ainda hoje devemos confiar no cumprimento dessa promessa em nossas vidas. Amados, a Bíblia Sagrada ela é cheia de promessas, algumas que ainda vão cumprir e muito mais outras que já se cumpriram. A promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus, prevista pelo profeta Joel, há mais de 2000 anos atrás, ela já se cumpriu. O profeta Joel, nos seus escritos, ele nos afirma que nos últimos dias, em momentos que iriam anteceder o arrebatamento, o Espírito Santo ele seria distribuído a todos. Em momentos que antecederiam o fim destas coisas, os jovens seriam visitados, os velhos seriam visitados, os anciões seriam tocados por Deus, e todos seriam cheios do Espírito Santo. Quando eu falo isso aqui para os irmãos, parece que eu ofereci aos irmãos um copo com água. Algo muito básico, algo muito comum que todo mundo já sabe. Mas o que acontece é que, quando o profeta Joel estava profetizando essas palavras, não era assim. Hoje, o Espírito Santo ele está dentro de todo cristão que levantou a sua mão e aceitou a Cristo. No tempo de Joel não era assim. Podemos dizer que Joel ele foi corajoso, podemos dizer que Joel quebrou um protocolo, não é? Ele mudou um paradigma ao dizer que todos seriam cheios do Espírito Santo. Porque no tempo do profeta Joel, apenas os juízes libertadores, apenas os profetas, apenas os reis e alguns homens e mulheres escolhidos a dedos por Deus recebiam o Espírito Santo. Em algum momento da história, o profeta Joel
põe um ponto final nesse negócio e diz que chegaria o momento que todos seriam cheios do Espírito Santo. Jovens, velhos, ricos, pobres, altos, baixos, negros, brancos, bonitos, de aparência exótica, todos seriam cheios do Espírito Santo. E esse momento é hoje, esse momento é agora. Vocês, eu, estamos vivendo uma promessa bíblica profetizada pelo profeta Joel. Na nossa era, na nossa geração, todos estão sendo cheios do Espírito Santo de Deus. É claro que ainda tem alguns porcos rolando na lama, mas Apocalipse diz o seguinte: continue o sujo se sujando ainda e o santo se santificando um pouco mais. Não é pelo motivo de alguns se perderem, extinguindo o fogo do Espírito Santo, não é motivo para nós que cremos nessa promessa, que vivemos essa promessa, não é motivo para nós olhar o que temos como algo pequeno, como algo efêmero, como algo irrisório, como algo que não deve ser cuidado, como algo que não tem valor. Porque ter o Espírito Santo morando dentro de si é o maior tesouro que um homem, uma mulher pode adquirir. Não há nada lá fora e nem aqui dentro da igreja que substituirá a presença do Espírito Santo morando dentro do nosso ser. Ele combate angústias, ele combate depressão, ele combate ansiedades, ele combate enfermidades que o dinheiro não pode curar. Ele traz a alegria para dentro de nós que os amigos e a fama não podem trazer. Ele traz para nós um gozo na vida, um contentamento com aquilo que Deus colocou na nossa mão, seja muito ou seja pouco. O Espírito Santo, ele traz um contentamento para a nossa vida, que eu chamo de o acrescento de Deus. E isso dinheiro nenhum jamais poderá comprar. E é sobre esse homem que nós vamos estudar aqui nessa manhã. Muitas das promessas bíblicas já se cumpriram. Uma delas é a vinda do Espírito Santo, como diz o profeta Joel. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele se continha, né? E alguns dizem que ele vinha como se fosse o conta-gotas, né? Um pinguinho aqui e um pinguinho acolá. O Espírito Santo, agora no Novo Testamento, ele além de ser o representante de Cristo na terra, ele é, como diz o apóstolo Paulo, aquele que está resistindo o anticristo até agora. O homem, a mulher, ele coloca às vezes a sua confiança naquilo que o salmista Davi fala. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na força do seu braço, mas na verdade, o bem-aventurado é aquele que confia no Espírito Santo. Porque o homem falha, o cavalo cansa, o carro quebra. Mas o Espírito Santo é o Todo-Poderoso que ainda está resistindo à ação do anticristo na sociedade. Então, não cabe a nós colocarmos a nossa fé, a nossa esperança em um Salvador da pátria, em um homem que virá para solucionar todos os problemas dessa terra. Porque, afinal de contas, de fato, de verdade, não é a intenção de Cristo resolver os problemas dessa terra. A intenção de Cristo é redimir um homem para que ele venha a ser povo de Deus e que o Espírito Santo possa, a partir do mandado de Deus, recolher esse povo e entregá-lo a Deus nos ares, entregar a Cristo nos ares. Se é verdade o que a Bíblia diz, se é verdade o que o Apocalipse prevê, nós precisamos, mais do que nunca, tirarmos a nossa esperança do ser humano e colocar ela em Deus, mais precisamente na pessoa do Espírito Santo, que é o que está habitando em nós agora. E por fim, lá no livro de Gênesis, o Espírito Santo, ele era o agente controlador do caos. Há alguém que diga que o Espírito Santo é uma pessoa muito sensível, que é uma pessoa muito educada,
que é uma pessoa muito frágil, que o Espírito Santo, ele bate na porta, e se alguém não abrir a porta, ele não entra. O Espírito Santo, alguém fala que se ele chega no ambiente e ele não acha lugar para operar, ele cruza os braços e fica observando. Essas pessoas que estão afirmando isso, estão certas. Ele é um gentleman, educadíssimo, fino, suave, mas ele também é poderoso. O que às vezes a gente esquece de dizer é que por ele ser tão educado, tão suave, tão doce, nós esquecemos de falar que ele também é um fogo consumidor. Veja bem a força do Espírito Santo. No livro de Gênesis, a Bíblia está dizendo que a terra está sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus está pairando sobre as águas, controlando através do seu poder o caos. Olha a força. Mais à frente, no alvorecer da história secular do povo de Deus, havia um homem por nome de Sansão, e o Espírito Santo caiu sobre Sansão, e ele, com a queixada de um jumento, pôde enfrentar uma guarnição de 1000 homens sozinho. E isso com a força do seu próprio braço? Não, com a força do Espírito Santo. Eu estou citando isso aqui para que, ao estudarmos esse homem singular, singelo e belo, essa terceira pessoa da Trindade, Deus, nós não venhamos a achar que ele é frágil, nós não venhamos a achar que ele é fraquinho, que não venha passar na nossa cabeça nenhum traço de fraqueza quando falamos do Espírito Santo. Ele tem qualidades de uma pessoa fina, de fino trato e educado, mas ele é o forte, ele é o guarda de Israel. O Espírito Santo, para nós adentrarmos no tópico 1.1, apesar de hoje nós vivermos a plenitude do conhecimento dele, houve um tempo que não era assim. Se lá no Velho Testamento ele vinha com conta-gotas, no Novo Testamento ainda haviam pessoas que não o conheciam. Quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 19, e nós vamos ver do versículo 1 ao 7, que mesmo Cristo tendo morrido na cruz do Calvário, mesmo com a diáspora que adveio da perseguição dos cristãos, ainda existiam pessoas que não conheciam o Espírito Santo. Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Eu vou ler e você acompanha na sua revista. Diz assim: E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: Recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: De forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: Ora, em que tipo de batismo foste batizados então? E eles declararam: No batismo de João. Então Paulo lhes explicou: O batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo cerca de 12 homens. Essa passagem, meus irmãos, ela nos mostra facetas de um tempo registrado na Bíblia que nós compreendemos como o tempo da igreja primitiva. Aconteciam coisas maravilhosas na igreja primitiva, e a Bíblia, aqui e acolá, nos percebe ver a silhueta do que era viver aquela sociedade. Às vezes, para nós, é difícil imaginar que alguém não conheça o Espírito Santo. Mas aqui é o limiar da história, é quando tudo começou. Haviam pessoas
que faziam a obra, haviam pessoas que pregavam a palavra, que haviam sido batizadas no batismo de João, mas que ainda não conheciam e afirmam: nós nem sabemos que existia o Espírito Santo. Eles nem sabiam que o Espírito Santo existia naquele tempo. E nós, na era moderna, somos privilegiados, porque a plenitude do conhecimento da Trindade está dentro da nossa mente, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são ensinamentos que toda criança já conhece de cor e salteado. Mas o que uma criança de hoje conhece de cor e salteado, existia um tempo que nem os adultos conheciam quem era esta pessoa. Por isso, hoje, ao estudar essa lição, nós não vamos reinventar a roda, nós não vamos aprender algo extraordinário que vamos ouvir pela primeira vez na vida, não. Todos que me ouvem aqui nessa manhã vão apenas relembrar, reacionar, reviver essa chama, ou talvez essa fagulha que está quase acabando dentro da alma, que está quase extinguindo dentro do ser. Porque a Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que não devemos extinguir, é que a Bíblia está dizendo que é possível ao homem calar a voz do Espírito Santo. Uma consciência cauterizada no pecado, uma consciência suja, cheia de ensinamentos tortos da Bíblia Sagrada, podem calar o Espírito Santo. Um líder pode extinguir o Espírito Santo na vida dos seus liderados. Por isso, mais do que nunca, todos os líderes, os que me ouvem, os que me ouvem agora e os que vão ouvir depois, precisam entender que vocês, nós, temos a responsabilidade de cuidar do Espírito Santo. Essa fagulha precisa ser cuidada e é responsabilidade nossa. Por isso não devemos perder tempo nos altares da igreja, com tapa nas costas, elogiando o homem, elogiando mulher, contando obras de homens, obras de mulheres. O nosso tempo é para engrandecer o nome de Jesus e cuidar para que essa fagulha não venha a ser extinta no meio de nós. Que é um exemplo de quando o homem perde a presença do Espírito Santo, vá olhar para a história de Saul. Deus se retirou dele e ele foi em busca dos catimbozeiros, dos feiticeiros. Ele foi em busca dos terreiros de macumba, porque o homem, ele sente o desejo de ser preenchido na alma. Dinheiro não traz esse preenchimento. Posição social não traz esse preenchimento. E Saul, tendo toda essa riqueza em mãos, não pôde se auto-preencher. E ele vai atrás dos espíritos das trevas para se preencher. Então, meu irmão e minha irmã, se você não quer ser preenchido pelo espírito ruim do anticristo, cuide do Espírito Santo que está dentro de você. Alguém vai dizer que o pentecostalismo é coisa do passado. Alguém vai dizer que ser pentecostal, ser canela de fogo, falar em línguas estranhas é anticristão, é antibíblico, está fora de moda, está fora da Bíblia. Mas eu quero te dizer, são palavras do Espírito do anticristo, porque quando olhamos para a vida de Moisés, enxergamos também Eldade e Medade. Houve um culto na congregação do pastor Moisés, o culto acabou, mas os dois ainda rodavam no terreiro, os dois ainda rodavam na congregação, os dois ainda estavam com a canela de fogo, correndo para lá e para cá, e alguém foi falar para Moisés: tem que cuidar, tem que extinguir, tem que doutrinar, tem que segurar. E Moisés disse: não, se toda a congregação fosse como os dois. Então, meu irmão e minha irmã, olhando para a Bíblia Sagrada, pentecostalismo só é coisa fora da Bíblia, na boca do anticristo, na boca de quem não ora, na boca de quem não jejuma. Olha lá no livro de Atos. Quando o Espírito Santo caiu dentro da igreja, veio um som como de um forte vento. Não é que começou a ventar, não. Era um som. As pessoas ouviam um barulho de um vento forte.
e eles foram batizados com o Espírito Santo e enrolaram a língua. Só que eles não oravam em espírito, eles oravam em voz alta, com a língua enrolada em voz alta. Isso é pentecostalismo, tá? Isso é fogo, isso é fervor, isso é crença, isso é alegria dominando o coração daqueles homens. E quem estava ali falava: estão bêbados. Por que as pessoas começavam a dizer isso? Porque eles estavam orando em voz alta, línguas estranhas em voz alta, glória a Deus e aleluia em voz alta, a ponto de incomodar os moradores da terra. E a Bíblia também nos manda: incomodar os moradores da terra é a sua função, é a minha função. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa revista é em defesa do pentecostalismo. É em defesa da doutrina do Espírito Santo de Deus, que muitos querem apagar, muitos querem extinguir. Quero um exemplo: a minha mãe, quando ela se converteu ao Evangelho, poucos dias depois, afinal de contas, ela congregava em determinada denominação que não cria nos dons do Espírito Santo. Ganharam ela para Jesus, mas eles mesmos não falavam em línguas estranhas, e lá era errado falar em línguas estranhas. A minha mãe aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, uns 2 ou 3 dias depois, o culto não tinha nada a ver com o Espírito Santo, ela começou a falar em línguas estranhas no meio da igreja, e línguas estranhas em voz alta, e glória a Deus e aleluia, e o fogo caiu dentro daquela congregação. O pastor, no final do culto, falou para ela: minha amiga, você não pode ficar aqui no meio de nós. Aqui nós não agimos assim. Aqui nós não oramos em línguas. Aqui nós não falamos com o Espírito Santo dessa maneira. E hoje a minha mãe é uma assembleiana. 20 e tantos anos depois aí. E eu vejo que aquele povo que expulsou a minha mãe, parece que não ficou contente lá dentro daquela determinada denominação, porque agora estão invadindo a Assembleia de Deus, né? Estão vindo para o meio de nós, né? E a gente os vê como se fossem assembleianos, mas assembleianos só no nome. Estão tentando extinguir o Espírito Santo no meio de nós. Estão tentando apagar o fogo, essa chama, esse Pentecostes que aviva o crente. Enquanto lá no terreiro de macumba eles rodam, tocam um tambor, os crentes dando glória a Deus e aleluia, em línguas estranhas, estão liberando o poder de Deus. E o poder de Deus sai pela terra, combatendo o mal, onde as trevas vai espalhando luz. É claro que tudo isso acontecendo no mundo espiritual. E muitos não conseguem ver isso. Por isso eu vos digo, irmãos, pentecostalismo, Espírito Santo, línguas estranhas, poder de Deus, esteve no Velho Testamento, está no Novo Testamento. E se está na Bíblia, precisa estar na igreja atual de agora. Louvado seja o nome de Jesus. Tópico 1, a promessa da vinda do Espírito Santo. Veremos nesse tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para o seu povo revelado ainda nos tempos do Antigo Testamento. Isaías 44, 3, 59, 19 a 21. Assim, destacaremos a promessa de Deus revelada por intermédio de Joel, também identificado como profeta do Pentecoste, João Batista e nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, o pastor, o comentarista, ele nos introduz passagens bíblicas e ele nos afirma que Joel era o profeta do Pentecoste, João Batista e Jesus Cristo. Então, o que Joel profetizou, o que João Batista profetizou e o que Jesus disse já está acontecendo no meio de nós. Então não é o caso de nós esperarmos isso acontecer, não, já aconteceu. Quando você tem uma revelação na madrugada, quando você tem um sonho na madrugada, quando Deus fala contigo de madrugada, é graças ao poder do Espírito Santo de Deus. Quando você busca uma direção para a sua vida, que você ora para tomar uma decisão, e a confirmação, a paz, ela nunca vem
Você ora, ora, ora e a paz nunca vem. Aí você muda a oração. Você começa a buscar um novo propósito. Aí sabe quando aquela paz gostosa vem e você fala: "Ah, eu acho que agora é isso"? Você toma a decisão e, como diz o baiano, é batata. O trem é em cima. Como diz o mineiro, o negócio do coisa é graças ao Espírito Santo de Deus, tá? Então, eu repito, não extinga, não apaga o Espírito Santo da sua vida. Ah, mas Fernando, tem hora que eu tenho vontade de falar em línguas estranhas em voz alta. É bíblico, tá? Se alguém está mandando você calar a sua boca, é o espírito do anticristo usando a boca do tal. Porque pela minha Bíblia, é bíblico orar em estamos acostumados. Glória a Deus. Tivemos uma pequena falha aqui, meus irmãos, no nosso microfone, mas já estamos voltando. Tópico 1.1. A promessa da vinda do Espírito Santo e a sua importância. Através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza de detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Assistimos que Deus revelou a este profeta que nos últimos dias haveria uma efusão do Espírito Santo sobre os fiéis. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Amados irmãos, o profeta Joel, ele diz o seguinte: as vossas filhas e os vossos filhos terão visões. Amados irmãos, repetindo para não falar mais sobre isso, aqui estamos falando de um tempo que não existia essas tais coisas. Não era qualquer um que dizia, assim diz o Senhor teu Deus. Hoje em dia, há um desrespeito muito grande no que diz respeito em relação à palavra de Deus. Todo mundo diz, Deus mandou eu falar. Tem sempre algum afoito dizendo, Deus me mostrou, Deus mandou eu dizer. E entrega a bagunça, meu irmão. Não é profecia, é uma baita de uma profetada. Sabe quando você percebe que não é profecia e sim profetada? Quando a palavra não edifica e, pelo contrário, gera uma bagunça, gera um pandemônio. Pessoas desviam, escandaliza a obra, vira aquela confusão dentro da igreja. Foi Deus que falou, não. Mas quando Deus fala, acontece cura, reconciliação, edificação, o bom andamento da obra flui assim, ó, de maneira maravilhosa. Mas infelizmente, há pessoas que dizem que não podem dominar o espírito, sendo que a Bíblia ensina que o profeta, ele domina o Espírito Santo no momento da profecia. Você decide entregar a profecia ou não entregar. Você decide falar o que Deus mandou ou não. Porque se fosse o contrário, se o Espírito Santo caísse na pessoa e dominasse a pessoa, na verdade não seria Espírito Santo, seria demônio. São os demônios que fazem do ser humano cavalo, tá? São os demônios que fazem a pessoa falar algo sem querer. São os demônios que fazem as pessoas matarem sem querer. São os demônios que fazem as pessoas provocarem guerras. São os demônios que fazem as pessoas mentirem e xingarem no momento da profecia. Porque os demônios usam o ser humano que dão lugar como cavalos. E o Espírito Santo usam as pessoas que dão lugar a ele como instrumentos, como vasos, como companheiros, como amigos. Jesus disse, ó, vocês serão meus amigos se vocês fizeram o que eu mando. O Espírito Santo é dócil. Jesus disse, ó, eu estou na porta batendo. E eu só entro se alguém abrir a porta. Deus é diferente. Quando acontecem as brigas dentro da igreja, aí
o profeta da profetada falsa vai ser redarguido, vai ser interrogado, aí ele diz: eu não tenho responsabilidade nenhuma pelo que eu falei. Foi Deus que mandou eu falar, vocês vão procurar falar com Deus. Rapaz, a responsabilidade pela Bíblia Sagrada é toda do profeta. Porque o Espírito está sujeito ao profeta. O Espírito Santo, ao falar, ele está sujeito. Você nunca vai ver lá na Bíblia Sagrada: assim diz o Senhor, usando a boca de Moisés forçado. Assim diz o Senhor, usando a boca de Jeremias. Não, assim diz o Senhor a Moisés. Aí Moisés vai falar: mas a minha boca é pesada. Você vai falar: eu vou falar para você, aí você transmite para Arão. E a Bíblia diz o seguinte: você vai ser o Deus para esse povo, e Arão vai ser seu profeta. Fernando, mas Deus não chama uma coisa dessa, não. Deus jamais daria a um homem a autoridade de Deus. Vai ler o relacionamento de Moisés lá no livro de Gênesis e Êxodo com Deus. Chega ao ponto que Deus diz a Moisés: você vai ser Deus para esse povo, e seu irmão Arão será o seu profeta. Depois leia, vá para casa mais tarde e leia. Deus nunca vai tomar a boca de alguém e usar ela descontroladamente como um cavalo. Não, jamais. Aí Jeremias chorando e reclamando que era uma criança. E Deus, o que Deus faz com ele? Pega ele pelo pescoço e abre a boca dele, tira a língua dele para fora e põe ele para falar. Olha o que Jeremias diz: o Senhor me iludiu. Né? O Senhor me iludiu. Ou seja, o Senhor me mostrou que realmente eu tinha que falar, e iludido eu fiquei. E ele foi por conta própria. Deus o guardou, guardou. Deus o protegeu, protegeu. Deus preparou livramentos, preparou, mas Deus nunca obrigou ninguém a falar nada. Tópico 1.1 ainda. O comentarista diz o seguinte: através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza de detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Tem muito crente hoje tendo sonhos de noite, tem muito crente hoje tendo revelações de Deus à noite, e quando acorda de manhã, joga fora. Aí conta o sonho para alguém que nunca teve uma revelação, alguém que já apagou o Espírito Santo, e alguém vai dizer: nada, isso é nada. Você sonhou de barriga cheia. Não pode jantar depois das 10 e deitar para dormir. Dormiu de barriga cheia, rapaz. Dormiu com o papo para cima. Irmão, se você tem um sonho à noite, faz o seguinte: conta para ninguém não. Apresenta a Deus esse sonho, pelo menos 3 dias seguidos em oração, dizendo ao Espírito Santo: eu sonhei assim, 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 e esse sonho não sai da minha cabeça. O que é isso? Me mostra o que é isso. Né? Me direciona, esclarece para mim o que é isso. Se for o caso de um livramento, ore desse jeito: dê o livramento a essa pessoa, ou dê o livramento para mim. Perdoe a minha fraqueza e não compreender a sua voz que brada da mais inacessível glória através de um sonho. Perdoa a minha pequenez, mas me direciona. Se quebrando na presença de Deus por causa desse sonho, porque de repente Deus está querendo falar algo contigo. Mas você está aí cheio do conhecimento do homem, que fala que se dormir com a barriga cheia, vai ter o pesadelo, com o papo para cima não vai funcionar. Né? Alguém vai dizer que é o subconsciente descarregando as informações cerebrais adquiridas ao longo do dia, a fim de dar espaço a novas experiências e memórias. Pode ser também, mas pode ser Deus querendo falar contigo. Você sabe quando é Deus. Esse sonho, às vezes, ele vem e vai na sua cabeça, você remói. Às vezes você sonha outra coisa, diferente, mas parece que tem o mesmo sentido do sonho que você não quis levar em conta há um mês atrás, há 15 dias atrás. É assim que a gente não apaga o Espírito Santo. Porque se a gente receber a visão, o sonho, e toda vez nós colocar um defeito, que a gente dormiu com o pé para cima, que estava com a barriga cheia, inventar um monte de desculpa, chega uma hora que o Espírito Santo não quer mais falar com a gente. Ele é uma pessoa, ele é um homem, ele é Deus, todo-poderoso Criador, mas ele é um homem, no que diz respeito à sua pessoa. Quando você vai falar com alguém, e a pessoa vira as costas e vai embora, você volta a falar com ela? Volta. Pelo menos 1 ou 2 vezes você tenta. Tenta 1, tenta 2,
tenta 3. Tem gente que tem muita paciência, tenta 4, 5 vezes. Mas chega uma hora, ó, basta, chega. Você vira as costas e segue a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. É o Espírito Santo falando para nós essa manhã. Que ele é dessa forma. Ele está tentando, mas tem gente que está extinguindo ele, não quer ouvir mais a voz dele. Prestemos atenção nisso, irmãos. O que eu quero é que o Espírito Santo não se apague da vida de vocês. Porque vocês estão sentados aqui na nave dessa igreja, vocês estão aqui não é por minha causa, não. Vocês estão aqui é pelo Espírito Santo, viu? A força que trouxe os irmãos aqui para essa manhã, para aprender da palavra de Deus, nessa manhã de chuva, ela se chama Espírito Santo. Tá? É a força motriz da igreja, tá? É o motor da igreja, é o fogo da sua vida. Então não apaga ele, não extinga ele, não deixa ele morrer dentro da sua alma. Tópico 1.2. A promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista. Não há de ser, por acaso, que Jesus é descrito por João Batista como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu em verdade, palavras de João, eu em verdade vos digo, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. Para evidenciar que as palavras ditas por João Batista eram verdadeiras, assistimos que o Senhor Jesus, quando se despedia de seus discípulos no Monte das Oliveiras, antes de ser levado ao céu, assegurou que eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois daqueles dias, como de fato aconteceu. Atos 1:5. A respeito desse desejo de Jesus para que sejamos batizados com o Espírito Santo, podemos dizer que continua ecoando. Ele quer que todos os salvos sejam selados com o Espírito Santo. Tópico 1.2. No final, o comentarista afirma que ainda hoje Jesus deseja que todos os salvos sejam selados com o Espírito Santo. O tópico 1.2 trata do Espírito Santo na ótica de João Batista. João Batista, ele fala acerca do primeiro que veio, porque sem o primeiro não haveria o segundo, ou seja, sem Cristo não haveria o Espírito Santo. João Batista diz o seguinte, olha, existe um e vem, que ele é tal, que ele é de uma forma tão grande, tão santa, tão poderosa, que eu não sou digno nem de levar. João diz que ele não era digno nem de levar as sandálias de Jesus. Nem pegar as sandalinhas de Jesus na mão para João, ele tinha dignidade para tal. Houve um tempo na minha vida e na sua vida que vocês também não tinham dignidade também não. Estávamos indignos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E a Bíblia diz mais, não há um justo sequer, todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. Não há grego, nem troiano, nem cita, nem pardo, nem medo. Não há um ser sequer que não haja pecado e que não esteve indigno, como João Batista, de levar as sandálias, ou seja, de seguir os passos de Cristo, de aprender de Cristo. Mas coisa boa é saber que Cristo comeu com mulheres de vida fácil, que Cristo comeu com cobradores de impostos, abre parênteses, eram considerados ladrões, fecham parênteses, por aquela sociedade, porque eram judeus e extorquiam os seus próprios irmãos para dar dinheiro a Roma. A exemplo de Zaqueu. Ele comia com uma mulher, ele bebia com uma mulher, que ela já tinha possuído os 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela. Uma mulher que ninguém falava com ela, samaritana.
considerada cachorra, considerada lixo para aquela sociedade, Jesus ia lá conversar com ela. João disse que era indigno, eu também, vocês também éramos indignos, mas Jesus vai atrás desses mesmos, pessoas indignas. Você um dia foi, mas não é mais. Então, quando alguém lhe disser para extinguir o Espírito Santo, lembre do que tu está aprendendo aqui nessa manhã. Valorize, porque você não tinha, tá? Dê valor, proteja como o seu bem maior, mais precioso, porque houve um dia que você não teve. De repente você não lembra. A cura de Cristo é sempre maior que a ferida. Às vezes você já esqueceu da dor, de não tê-lo. Às vezes você já esqueceu de não viver com libertação, essa libertação que Ele te deu. Hoje você não bebe, você não fuma, você não joga, você não aposta, você não vive mentindo, você não vive enganando a ninguém, você não trai o seu marido, você não trai a sua esposa, o jovem não fornica. De repente você não lembra que um dia você fez tudo isso, porque hoje você não faz mais. De repente você esqueceu como é ser um lixo, porque hoje você é considerado filho de Deus. Então não esqueça, não extinga o Espírito Santo. Hoje você está totalmente curada, curado, liberto, com dignidade, mas nem sempre foi assim. Só que você está curado e não lembra daquele tempo ruim mais. Mas nem por isso esqueça de que você precisa do Espírito Santo. Tópico 1.2 diz o seguinte, ele citando aqui as palavras de João, e João diz, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. E agora aqui a chave do versículo, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João batizou para arrependimento. Jesus batizou com Espírito Santo e com fogo. Fogo. Para que serve o fogo? Nós estamos aqui falando de palavras direcionadas a uma sociedade arcaica, né? Você vai dormir na sua casa, tem muro, tem parede, alguns têm o privilégio de cerca elétrica, portas com chave. Você não trabalha caçando à noite. Se você é viajante, você viaja de ônibus, você viaja de carro, outros viajam de avião, outros viajam de navio. Mas aqui nós estamos falando de um tempo onde as pessoas viajavam a pé, onde as pessoas dormiam em tendas, onde as pessoas eram mais expostas à selva. À noite, essas pessoas se utilizavam do fogo para espantar essas alimárias do campo, que não estavam fazendo nada mais do que cumprir o seu propósito na cadeia alimentar, né? Se alimentar de outros e ser alimentados de outros maiores, por conseguinte, né? O homem, não estando no topo da cadeia alimentar, obviamente se tornava comida muito fácil. E o fogo espantava esses bichos. João está dizendo aqui o seguinte, que viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, o crente batizado com o Espírito Santo, ele também é batizado com fogo. E esse fogo, quando não está extinto na vida do crente, quando não está extinto na vida da pessoa, esse fogo, ele espanta as alimárias espirituais do campo. Por exemplo, o diabo, que está rugindo ao redor como se fosse um leão. Ele não chega perto, porque lá no meio do acampamento, lá no meio da sua alma, lá no meio do seu ser, existe o Espírito Santo, esse fogo que afugenta as feras do campo. Aí o fogo vai apagando, o bicho vai chegando para perto. O fogo vai extinguindo, o bicho vai começando a rosnar. Se o fogo apagar, o crente se torna presa fácil para o adversário. Por isso, é de suma importância, eu repito, não apagarmos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós ficamos suscetíveis a ventos de doutrina. Tá? Sem o Espírito Santo, nós ficamos suscetíveis a ensinamentos antipentecostais, por que não dizer? Ensinamentos antibíblicos que visam apagar o Espírito Santo, tirar Cristo do centro da Bíblia e colocar outro homem qualquer.
Seja por fama, por poder, por dinheiro, por influência política, por qualquer outro lixo que seja. O pentecostalismo precisa resistir nessa última hora. E aonde ele deve resistir? No seu coração. Irmão Ismael, no seu coração, evangelista Miguel, no seu coração, irmãs Kelly Rodrigues. O pentecostalismo precisa resistir nessa última hora. E ele não será resistido de fora de um corpo, nas paredes desta igreja. O pentecostalismo precisa ser defendido, ele precisa resistir dentro do seu e do meu coração. Porque os ouvidos, infelizmente, não podemos tapar, porque ouvimos tanta coisa antipentecostalista, tanto ensinamento antibíblico, que temos que dormir no culto, que temos que cochilar na cadeira, que o culto tem que ser um silêncio sepulcral, que o culto tem que ser uma solenidade programada, com protocolo, início, meio e fim. Olha, às vezes dá vontade de colocar o ouvido, tirá-lo daqui e implantá-lo debaixo do braço, para fecharmos o braço e não ouvirmos. O pentecostalismo precisa resistir no seu coração. Tópico 1.3. A promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de Jesus. Acabamos de ouvir essa promessa nas palavras de João, agora vamos ouvir nas palavras de Jesus. Tópico 1.3. Jesus despede-se dos seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria entre nós. João 14,16. Após Jesus ter sido elevado ao céu e já à direita do Pai, cumpriu-se o que ele prometeu em Atos 2, 1-13. Assim, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes inaugura um novo tempo conforme o plano de Deus, no qual homens e mulheres anunciam em toda a parte a grandeza de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Atos 1:8. Jesus, exaltado agora à destra de Deus, juntamente ao Pai, derrama-lhes o Espírito Santo. Atos 2. Desse modo, o Espírito Santo prometido nos revela a presença de Jesus entre nós. Então, quando sentimos o toque da presença de Deus, em suma, não estamos sendo tocados diretamente por Jesus, e sim pela pessoa bendita do Espírito Santo, que é o representante de Jesus na terra. A obra da redenção, ela foi concluída em 3 partes. Primeira parte, coube a Deus fazer a primeira parte, dar o único filho que tinha. Segunda parte, esse filho teve, porque fora incumbida de ser morto, e morreu, e se entregou. Agora a terceira e última parte da redenção está sendo concluída pela terceira pessoa da Trindade, que é quem estamos estudando aqui, o Espírito Santo de Deus. Então, vale dizer que das 3 pessoas da Trindade, o único que habita na terra de fato, que está morando aqui conosco, é o Espírito Santo de Deus. O Pai e o Filho, estão lá na mais inacessível glória. O Filho descerá em breve, nos pegará da mão do Espírito Santo que está aqui e nos entregará nas nuvens a Jesus. E após isso, Jesus pegando na nossa mão, ele nos vai levar ao Pai. E ali teremos a tão esperada bodas do Cordeiro. Ali não haverá choro, não haverá angústia, não haverá sofrimento e nem boleto para pagar a segunda-feira. Oh, glória a Deus. Irmãos, o quanto estamos presos nas coisas da terra. Não haverá choro, nem pranto, nem lágrima, ninguém falou nada. Mas quando eu disse, não vai ter boleto, tanto glória a Deus, aleluia, tanto sorriso. É bênção, meus irmãos, o céu é bênção. Será um novo sistema de coisas. Alguém às vezes acha que ao chegar no céu, entraremos em transe e dizendo glória, 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 o tempo todo sem parar, irmão Leonardo, descontrolado, sabe? Não, não é assim. Não será assim. Você vai ter uma vida ali, meu irmão, minha irmã.
Você vai ter uma vida ali, sem boleto. Você vai ter uma vida maravilhosa ali. É outro sistema de coisas. Lá é tão diferente que o bem mais precioso aqui, o mineral mais precioso, né, pelo menos o mais usado para guardar um valor financeiro por mais tempo, é o ouro. Lá o ouro, quando a Bíblia fala de ouro, o ouro está no chão. O ouro é base para a construção, ouro é calçamento. Ou seja, o que vale muito aqui, lá é o que vale menos. Vai haver uma inversão de coisas. Não, Paulo diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né, o que está reservado para nós. Mas ele viu. E era coisa tão grande que Paulo diz o seguinte: por causa da excelência dessas revelações, me foi colocado um espinho na carne, a saber, um espírito de Satanás, um mensageiro de Satanás, para que eu não me ensoberbecesse. Paulo viu coisa grande, só que o preço foi alto. Não era permitido ao ser humano ver, e Deus mostrou para Paulo. Não era permitido para o ser humano ouvir, e Deus deixou Paulo ouvir. Quando ele desceu todo alegrinho, tadinho, tomou uma. Olha, Deus, às vezes, ele abre feridas tão grandes em nós, e a gente fica se perguntando, mas por que isso aconteceu comigo? Né? Por que eu perdi a minha esposa? Por que a minha esposa morreu? Por que o Senhor recolheu meu filho? Por que o Senhor recolheu meu marido? Não é? Por que eu perdi aquele emprego que eu tanto gostava? Por que aquele amigo que eu tanto prezei hoje não é mais nada meu? Porque Deus permitiu. E você começa a orar e começa a entender que são feridas que Deus abriu em você. Que às vezes você não consegue compreender. Mas são feridas que são abertas para o seu próprio bem. Veja Paulo, se ele não recebesse esse espinho na carne, ele não estaria enquadrado em Tessalonicenses, esperando o momento do arrebatamento para ele ressuscitar e subir juntamente conosco. Não extingamos o Espírito Santo, meus irmãos. É uma lição totalmente espiritual, que só agrada quem quer ir para o céu. Quem não quer ir para o céu, não vem não. Não gosta, não presta atenção, não liga. Mas se o crente quer ir para o céu, se o assembleiano quer defender o pentecostalismo, porque é a chave para uma vida com Deus, ele valoriza. Tópico 1.3, concluímos. Tópico 2, já vamos terminar. A promessa se cumpre. A promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente. Como Lucas descreve no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ao longo do Novo Testamento vemos que a ação do Espírito Santo é ampla e variada enquanto Deus está formando um povo para o seu nome. O Espírito Santo habita no discípulo de Cristo. Ensina, capacita, consola, guia, ajuda, dentre tantas outras operações. Glória a Deus pelo cumprimento de tão abençoadora promessa. Tópico 2.1. Espírito Santo, o ensinador. Não restam dúvidas de que a promessa que o Espírito Santo seria o nosso ensinador é perceptível em nossa vida. João 14. Sobre esta verdade, temos de nos situar se o Espírito Santo, que nos auxilia a entendermos o que lemos e nos faz lembrar em muitas situações daquilo que está escrito, guiando o crente em toda a verdade, João 16. Para conduzir nossa tese, podemos dizer que o Espírito Santo é o mestre da verdade. E se estivermos preparados para ouvir, ele nos auxiliará na interpretação e compreensão correta dos textos sagrados. Tópico 2.1. Eu tenho certeza, você já ouviu alguém dizer, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada do que está falando ali. Mas não entende mesmo não. A Bíblia não é um livro qualquer que você vai lá e compra na biblioteca e vai ler. Não. Todos os livros, a maioria dos livros que foram escritos, o autor já até morreu. A Bíblia não. O autor ainda está vivinho ainda. É diferente. Os outros livros, quando você termina a história, você fala o seguinte, não vou ler esse livro mais não. Acabou a história, você já entendeu a história. Se você ler, é uma ou duas vezes para um trabalho acadêmico ou coisa assim. Mas você não tem interesse de ficar lendo aquele mesmo livro ali várias vezes. Mas a Bíblia Sagrada, como estas palavras aqui, como diz, está escrito, era o verbo do princípio, e o verbo era Deus,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre os homens, isso aqui, meu irmão, quando você termina de ler de Gênesis a Apocalipse, você começa a ler de novo, já mudou tudo. A palavra conversa com você, ela dialoga com o seu espírito. A Bíblia, ela se molda a cada fase da sua vida. E isso no que diz respeito a uma vida com Deus. Não é que a Bíblia não estou dizendo que a Bíblia tem que ser revisitada para incluir as minorias que surgiram em 2021 e 2022, não. Estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que a Bíblia, ela é um remédio para toda ferida. A Bíblia é uma voz que fala com mais de 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Estou dizendo isso. Tá? Eu estou dizendo que a Bíblia, ela é a sua bússola, apontando para uma direção. Mas se tem alguém com ela na mão em outro lugar, está apontando para outra direção, vai que vai dar certo também. Eu estou dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou dizendo que a Bíblia é a palavra de um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, fala com todo mundo ao mesmo tempo, conhece toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, toda angústia, toda revolta. Eu estou dizendo isso. Então, amado irmão e irmã, o comentarista diz que o Espírito Santo, ele é o ensinador. E alguém diz que lê e não aprende nada. Não aprende mesmo, não. Alguém só compreenderá o que é graça após recebê-la. Alguém só compreenderá de fato o que é a palavra de Deus após receber o Deus dessa palavra. E aí a gente às vezes é tão indouto, né? Somos nada, nós não somos ninguém. Não temos um PhD, nem um doutorado, não somos doutor em divindade. Nós temos mal o bacharel de teologia da CPAD. Antônio Gilberto. Às vezes tem gente que não tem nem isso. Mas quando lê a Bíblia, quando pega para pregar, alguém fala, mas de onde saiu esse doutor? Né? De onde saiu esse mestre? Irmãos, eu vou contar uma coisa para os irmãos aqui, não é para me engrandecer não, eu não ligo para essas bobagens. Não gosto que me elogiam, não gosto que me dê tapa nas costas, não quero nada disso. Quem me conhece sabe que é de fato. Por isso eu vou contar. O primeiro pastor que teve coragem de me chamar para pregar em sua igreja foi o pastor Divino, hoje pastor na igreja de Iraí de Minas. Foi a primeira pregação que eu preguei na minha vida, o meu primeiro convite. Né? Eu já saí para pregar fora. Nunca tinha pregado na minha própria igreja, eu vou pregar fora, meu Deus. Mas eu orei, eu jejuei, eu conhecia que Jesus atendia os pobres, as viúvas, os necessitados, os desesperados. No final da pregação, o pastor Divino disse assim para mim, eu ainda tinha 19 anos de idade, era jovem, solteiro ainda. O pastor Divino diz assim para mim, irmão Fernando, Deus te abençoe grandemente. Irmãos, vamos orar pelo irmão Fernando, né, para que Deus conserve essa boa exegese, hermenêutica e homilética. Que maravilha. Amém, irmão Fernando, muito obrigado. Eu falei, amém, pastor Divino. Fiquei quietinho, mantive a postura, né, que ninguém é besta. O ser humano é humilde, mas não é bobo. Cheguei em casa, fui procurar o que significava aquelas 3 palavras. E eu comecei a chorar e falar línguas estranhas, porque eu compreendi que a verdadeira sabedoria, ela vem do Espírito Santo. Um cabra chucro igual eu, não sabia nem o que era aquilo, fui elogiado por um pastor, que já era pastor há mais de 30 anos, formado em vários cursos de teologia, preparado para a obra. Louvado seja o nome de Jesus. Não extinga o Espírito Santo, tá? Porque Ele é a tua sabedoria, porque Ele é o ensinador, é o Espírito Santo que ensina. O homem que ensina sem o Espírito Santo, ele bota as pessoas porta fora para se perder. Porque quem não conhece o Espírito Santo, não conhece o Cristo que enviou ele. Aí sabe o que ele faz? Tira Cristo do centro, porque o centro de toda a Bíblia é Cristo, ele tira Cristo do centro e coloca ele mesmo. Se ele vê que ele vai ganhar um dinheirinho, ele sai do centro, puxa outro e coloca no lugar. Se ele vê que ele vai ganhar um status na sociedade, ele tira e vai colocando, cada qual, conforme os desejos dele aqui no centro da Bíblia, no lugar de Cristo. Então, tome cuidado. Para você conhecer um ensinamento que não tem Cristo, você precisa ter Cristo. Para você não ler a Bíblia e falar, não estou entendendo nada. Amém? Compreenderam? Tópico 2.2. O Espírito Santo Consolador.
Adotando o ponto de vista das Escrituras, assistimos que Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Consolador. Diz assim Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Reparem que Jesus vai para o Pai, porém Ele promete deixar o Consolador para estar conosco para sempre. Tópico 2.3. O Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. Quantas pessoas conhecemos entre nossos familiares, em que meio à nossa roda de amigos, e que foram transformados pelo poder do Espírito Santo? Todo aquele que se achega a Cristo tem a sua vida pecaminosa transformada e restaurada. Todo aquele que se achega a Cristo tem a sua vida pecaminosa transformada e restaurada. Tópico 3. O Espírito Santo prometido por Deus. Querubins celestiais, pode entrar, já estamos resumindo. É importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes não foi um evento isolado e único, pois o relato bíblico atesta que, em outras ocasiões, pessoas foram cheias do Espírito Santo. Tópico 3.1. O batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. É o que nós já estudamos agora há pouco. O pentecostalismo, ele defende o batismo com o Espírito Santo como via de regra. É um dogma da Assembleia de Deus e está nos estatutos da CONABAD. Tópico 3.2. A promessa se cumpriu no Pentecostes. Como já vimos, o Antigo Testamento sinaliza sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral e imutável no Filho de Deus. O Espírito Santo, ele não mora entre as quatro paredes, ele não mora nos prédios suntuosos, ele mora dentro de cada um de nós. Todos nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Tópico 3.2. A promessa se cumpriu no Pentecostes. Como já vimos, o Antigo Testamento sinaliza sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral e imutável nos filhos de Deus. Estamos vivendo isso hoje, estamos vivendo isso agora. Não é mais uma promessa, é uma realidade da igreja. Tópico 3.3, a promessa continua de pé. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Essa promessa do Espírito Santo, ela acompanha todos que são de Cristo. Passou a ser de Cristo e está incumbido debaixo dessa promessa. Vamos para o nosso motivo de oração. O motivo de oração é: ore para que o Espírito Santo continue sendo derramado sobre a igreja de Cristo. Eu quero devolver a oportunidade aqui ao nosso coordenador e diretor, irmão Leonardo, e ele vai orar por esse motivo de oração e dar continuidade aqui nos trabalhos da escola dominical. Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, neste momento, nós pedimos, Senhor, a Ti, que o Teu Espírito Santo